Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, 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 shalom. Uau. Eita glória. Como é que a gente prega agora? Me diz aí, meu povo. Como é que a gente prega depois de um tempo de adoração como esse? Como é que a gente prega? Alguém me explica? Como é que Deus faz isso com a gente? Como é que a gente prega depois de ser levado à presença de Deus numa perspectiva tão profunda quanto essa? Como é que a gente prega? Como é que a gente prega? Como é que a gente consegue pregar? Ei, maravilha! Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Sejam todos bem-vindos. Vocês já estão nessa terra preparada, coração preparado para uma palavra forte, para uma palavra confrontadora, para uma palavra pesada, que eu confesso, perguntei a Deus várias vezes se eu deveria realmente ministrá-la, mas ao ouvir essa ministração, ao ser levado à presença de Deus hoje através da Paola e do Patrick, eu pude ter a certeza de que realmente é isso que o Espírito Santo está nos dizendo, é isso que o Espírito Santo está falando à igreja. Por isso eu queria te convidar e te desafiar a compartilhar esta live com o maior número de pessoas possível, com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque eu não tenho dúvida, eu estou aqui falando com vocês e eu estou compartilhando, eu não tenho dúvida de que é a voz do Espírito para a igreja, para nós como igreja do Senhor. É muito comum na igreja, a nós pastores, pregadores, quando nós vamos ministrar, antes de nós ministrarmos, nós passarmos para a equipe do louvor o tema da ministração que nós vamos trazer naquele dia, para que as músicas, o louvor seja feito, seja escolhido em linha com aquilo que vai ser pregado. Raramente eu faço isso, e desde que eu comecei a fazer estes cultos online, desde março, dia 21 de março, quando nós começamos a fazer os cultos online, em nenhum momento eu fiz isso, mas eu até já disse assim: Senhor, eu acho que a Paola colocou câmera aqui dentro da minha casa. Eu acho que ela anda me bisbilhotando. Eu acho que ela e o Patrick estão assim me espionando. Porque é impossível tanta conexão, é impossível receber uma direção tão clara com aquilo que o Espírito Santo tem nos falado, com aquilo que às vezes é assustador. Confesso que às vezes eu fico aqui, meu Deus, ela vai ministrar minha pregação. Hoje, quase que eu mandei uma mensagem assim: minha filha, continue, porque não tem necessidade de eu entrar. Não tem necessidade de eu falar absolutamente nada, porque você está indo justamente na direção daquilo que o Espírito Santo está nos falando. E isso mostra que é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus falando à igreja. E nós estamos falando sobre Apocalipse, e hoje, apesar de nós ministrarmos sempre aos domingos sobre Apocalipse, mas amanhã nós teremos um culto especial. Nós estaremos completando 12 anos de ministério aqui em Londres, aqui na Inglaterra, e nós teremos um culto, aproveitando que nós ainda podemos nos reunir com até 30 pessoas, né? Então nós teremos um culto com os líderes, os pastores e diáconos da igreja, e lógico que o Opositor estará lá ministrando para a gente. Então, será um culto diferente, um culto festivo, e eu disse: Senhor, eu interrompo as ministrações sobre as igrejas de Apocalipse, mas eu senti que eu deveria trazer esta que é a última das cartas, a última das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Eu senti que eu deveria encerrar este ciclo das 7 igrejas hoje e ver o que é que o Espírito vai conduzir, se nós continuaremos ministrando no capítulo 4 de Apocalipse. Não tenho ainda uma direção do Senhor, mas eu estou na dispensação daquilo que Ele me desafiar a fazer. Eu sou apenas um servo. E
E eu preparei tudo para ministrar sobre a igreja de Laodiceia, e ouvindo a ministração e adorando a Deus, sendo levado, eu disse: Senhor, não, Senhor, não tenho o que dizer. Então vamos lá. A minha oração a Deus é de gratidão por estas vidas tão preciosas. Eu quero que você saiba, isso não é chavão, de maneira nenhuma, mas eu quero demonstrar aqui a minha gratidão a Deus no Espírito. Não é gratidão humana, porque nós não estamos construindo um reino humano. É uma gratidão no Espírito, por ver estes jovens sendo conduzidos pelo Espírito de uma maneira tão extraordinária. Saiba que nós estamos recebendo de uma fonte de águas cristalinas. Nós não estamos recebendo da mente humana, nós estamos recebendo do trono do Senhor. Por isso a minha oração a Deus nesta hora é que você continue com um coração em sintonia com o Espírito. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no mais profundo do teu coração, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus remover o véu dos teus olhos nesta hora. Deixa o Espírito Santo de Deus retirar as escamas do teu entendimento. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer luz às áreas mais profundas do teu ser. Deixa o Espírito Santo de Deus ter total liberdade de trazer a palavra às áreas do teu coração que necessitam de luz, de cura, de restauração, de avivamento, de um chacoalhar do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus penetrar em todo o teu ser. Desarme-se na presença do Senhor. Pai, nós chegamos na tua presença nesta hora bendita, desarmados, totalmente desarmados. Nós estamos ouvindo o teu Espírito falar. Nós estamos ouvindo o teu Espírito falar dos quatro cantos da terra. Nós estamos ouvindo o teu Espírito. Nós não queremos endurecer o nosso coração. Nós não queremos ser rebeldes à tua voz. Nós não queremos ser rebeldes àquilo que tu estás fazendo. Pois como escaparemos nós se negligenciarmos a tua voz? Se negligenciarmos o teu chamado? O que será de nós? Não, Senhor, mas nós desarmamos todo o nosso ser, escancaramos as portas do nosso coração, escancaramos as portas do nosso coração para a tua presença e dizemos: Senhor, nós não queremos apenas receber informações na nossa mente, mas nós queremos ser moldados pelo teu propósito, nós queremos ser moldados pela tua palavra, nós queremos ser chacoalhados pelo teu Espírito, nós queremos ser convertidos. A tua palavra diz que se tu nos converteres a ti, verdadeiramente seremos convertidos. Converte-nos, ó Deus, e verdadeiramente seremos convertidos. Queremos mudar o nosso foco, queremos mudar a nossa direção, queremos dar meia volta de todo o caminho errado, queremos dar meia volta de todo o caminho que nos afastou da tua presença, que nos afastou da tua palavra, que nos afastou da consciência de que Cristo em nós é a esperança da glória. Queremos tirar o homem do centro, queremos abrir a porta para ti, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir o bater da tua mão na porta da nossa vida. Queremos abrir a porta e dizer: entra, Jesus. Faz a tua obra. Assume o teu lugar. E nós daremos a ti toda a honra. Nós daremos a ti toda a glória. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero conversar com você hoje. Eu quero ter uma conversa de coração para coração. Eu quero ter uma conversa entre irmãos, uma conversa em família. Nós chegamos como eu disse, das 7 igrejas da Ásia Menor. Esta igreja que nós vamos falar hoje é a última igreja. E você deve ter visto no título da nossa ministração, no título da pregação de hoje, daquilo que nós vamos falar, um tema pesado, né? Porque Laodiceia é a igreja que nós vamos analisar, é a única igreja que não recebe de Jesus nenhum elogio. Laodiceia é a igreja que não recebe um único elogio do Senhor Jesus. É uma igreja que o Senhor não encontra nela absolutamente nada que mereça um elogio. Que tristeza. E por isso que eu disse que é uma mensagem pesada. É uma mensagem que nos desperta, que nos chacoalha.
que é para abrir os nossos olhos. Por isso, não fuja desta ministração. Pare tudo o que você estiver fazendo. Desligue tudo que tiver à sua volta. É um apelo de irmão. E ouça esta ministração, pois não é uma pregação, é uma conversa entre irmãos. Para que o Espírito de Deus possa trazer luz na nossa vida e despertar-nos para tudo aquilo que possa ser Laodiceia na nossa história. Para tudo aquilo que possa ser Laodiceia na nossa vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração. Há muitas lições que eu, Orlando, aprendi estudando para ministrar para você esta palavra. Mais uma vez eu aprendi como é perigoso nós não atentarmos para o lugar onde nós estamos inseridos. Como é perigoso nós não prestarmos atenção no ambiente social no qual nós estamos colocados. Por quê? Porque a Bíblia diz que há um Deus neste século. A Bíblia chama o príncipe, diz Paulo, da potestade dos ares. A Bíblia diz que há um príncipe neste mundo, há uma autoridade espiritual que nos cerca. E não apenas um costume, às vezes nós olhamos costumes, hábitos, comportamentos, marcas dentro de uma sociedade e nós transformamos aquilo em apenas algo cultural. E nós esquecemos que há um universo espiritual que nos cerca, há um universo espiritual que nos circunda. E no meio deste universo que influencia uma nação, que influencia uma sociedade, que influencia uma cidade, o Senhor plantou a sua igreja. E ele plantou esta igreja com um desafio. O desafio da igreja é ser o sal desta terra. O desafio desta igreja é ser a luz neste mundo. Nós temos um desafio muito grande e nenhum de nós está fora deste desafio. O apóstolo Paulo vai deixar claro que nós temos uma luta, a nossa luta, diz ele em Efésios capítulo 6, a nossa luta. A luta é nossa. Esta guerra para vencer principados e potestades, esta guerra para tomar nações para o Senhor, esta guerra para saquear o inferno, não é uma guerra dos pastores. Esta guerra não é uma guerra dos diáconos, esta guerra não é uma guerra dos apóstolos, esta guerra é uma guerra da igreja. E se você é um crente em Jesus Cristo, esta guerra é sua. E eu preciso compreender muito bem, e foi isso que o Espírito ministrou muito ao meu coração estudando Laodiceia. Eu preciso compreender o ambiente no qual eu estou inserido. Eu preciso entender, porque é daí que vai vir o ataque contra a igreja. É neste mesmo nível que vai vir o ataque contra a igreja. Como isso tem sido claro para mim. E Laodiceia é claríssimo, e você vai perceber isso hoje. E não apenas o ataque, mas Jesus não ignora a sociedade, Jesus não ignora a cidade, Jesus não ignora os valores, Jesus não ignora a história, Jesus não ignora as construções, Jesus não ignora o ambiente onde a igreja está inserida. Ele vai lançar mão desta realidade para falar à igreja, para que a mensagem que ele tem seja clara para esta igreja e a igreja perceba e observe a sua volta, onde ela está. Onde ela está. Pois os espíritos que operam nesta geração, os espíritos que operam nesta sociedade, eles virão contra a igreja. Eles tentarão entrar na igreja. E eles tentarão minar a igreja. E se a igreja não prestar atenção, ao invés dela salgar a sociedade, ela será influenciada por esta sociedade. E ela pode ser vencida, como é o caso de Laodiceia. Então eu quero que você preste muita atenção, tanto nos dados históricos, nas características da cidade que nós vamos trazer, quanto nessa correlação com a igreja. E eu espero em Deus. Eu espero em Deus que eu consiga transmitir ao seu coração
aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração enquanto eu estudava para ministrar para você. Que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Que o Espírito Santo consiga transmitir para nós aquilo que nenhum homem pode transmitir. Que você vá além daquilo que a letra, que a informação possa trazer. E que Deus te dê espírito de revelação. Que Deus te dê espírito de entendimento. Que Deus ilumine os olhos do teu coração para que você possa entender aquilo que o Senhor quer trazer como ensino para nós hoje, em nome de Jesus. Vamos à palavra. Vamos à palavra, que está em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 e 22. E como sempre nós fazemos, eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos tocar em alguns pontos e trazer algumas lições que nós precisamos aprender a respeito desta carta. Diz assim a partir do versículo 14: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: sou rico, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, vamos pensar um pouco nesta igreja, nesta cidade, aliás, a cidade de Laodiceia. Como eu disse e como está aí no título da nossa mensagem, esta é a única igreja a não receber nenhum elogio de Jesus Cristo. Esta é a mais severa de todas as 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas. Essa é a carta mais severa. Vamos pensar um pouco em Laodiceia para nós entendermos a linguagem de Jesus e para nós podermos tirar o melhor proveito possível daquilo que ele está nos ensinando nesta carta. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais. Localize-se em Laodiceia. Era uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade de banqueiros. Era uma cidade de grandes transações comerciais. E a igreja tinha a cara da cidade. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, sua prosperidade, seus membros ricos. A igreja foi colocada dentro desta cidade e começou a ganhar estes homens ricos, e a igreja se tornou uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja abastada. Vamos para mais algumas características desta cidade. E a igreja vai absolvendo o espírito que opera nesta cidade. Lembre-se, nós lidamos com coisas espirituais. Nós não estamos lidando apenas com coisas físicas e materiais. Engana-se quem pensa nisso. Engana-se quem pensa dessa maneira. Algumas características que eu coloquei aqui da cidade de Laodiceia. Primeiro, era um centro financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo da época, um lugar com uma grande concentração de milionários. Era uma cidade de milionários. A cidade era tão rica, amados, que no ano 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e ela foi reconstruída sem que os membros da cidade, os moradores da cidade, aceitassem qualquer ajuda do imperador. Eles não precisavam.
Eles conseguiram reconstruir em 61 esta cidade. Eles conseguiram reconstruir sem um centavo do governo, porque eles não precisavam. Era uma cidade de milionários. Era uma cidade de pessoas muito ricas. Outra característica dessa cidade era um centro de indústria e de tecidos. Guarde estas informações para que você possa entender a linguagem de Jesus. Eles se orgulhavam da roupa que produzia. Era o centro da moda, era o centro de produção de tecidos, e eles vendiam para toda a Ásia Menor, exportavam para tudo quanto era lugar. Daí vinha grande parte das fortunas, porque era um centro de produção de muitos tecidos. Outra marca de Laodiceia era um centro médico muito importante. Prestem atenção a isso. Riqueza, povo muito rico, roupa, tecido. Um centro médico muito importante, com uma escola de medicina muito famosa. E ali em Laodiceia eles fabricavam 2 ungüentos que eram muito bons. Eram quase que milagrosos, tidos como milagrosos. Um era para os olhos, outro era para os ouvidos. Existia um pó chamado pó frígio, que eles produziam para fabricar o colírio. Era o remédio mais importante da cidade. A matéria-prima para se produzir colírio vinha de Laodiceia. Era este pó frígio que Laodiceia produzia. Preste atenção na linguagem de Jesus. Era a quarta marca que eu citei aqui, tinha muitas outras, mas para não ser uma ministração muito longa, a quarta marca, Laodiceia era um centro de águas térmicas. Laodiceia era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Preste atenção a isso. Em Colossos ficavam as águas frias, águas temáticas, águas frias. Em Hierápolis havia uma fonte de águas quentes, semelhante a Caldas Novas. Aí tem muita gente do Goiás, você vai entender. Em Hierápolis havia uma fonte de águas quentes que no seu curso que saía de lá e cruzava com as águas frias que saíam de Colossos até chegar sobre um planalto, até chegar a Laodiceia. O que é que acontecia com estas águas? Quando elas chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas. As águas quentes de Hierápolis se encontravam com as águas frias de Colossos, e quando elas desembocavam em Laodiceia, elas chegavam mornas. Tanto as águas quentes quanto as águas frias eram terapêuticas. Produzia refrigério, produzia cura, era exatamente águas temáticas, águas que eram usadas medicinalmente. Mas quando elas chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas por esta união e elas se tornavam intragáveis. A água de Laodiceia, por se juntar, essa combinação de águas quentes com águas frias, ela chegava morna, mas não apenas morna, ela chegava meio que apodrecida. E se você bebesse a água de Laodiceia, você automaticamente vomitava. Ela causava um mal-estar muito grande. Esta era a realidade da cidade de Laodiceia. Lembrem disso, uma cidade rica, uma cidade de milionários, uma cidade que, mesmo tendo sido destruída por um terremoto em 61, foi reconstruída apenas com os recursos dos seus moradores, sem precisar do governo. Uma cidade que tinha a maior produção de tecido, de roupa, da Ásia Menor. Uma cidade que tinha uma das principais, se não uma das maiores escolas de medicina da época. Uma cidade que produzia um unguento especial para tratar ouvidos e olhos. Uma cidade que produzia um pó que era dele que se fazia colírio para se colocar nos olhos. A igreja estava dentro desta cidade. O povo que estava dentro desta igreja veio desta cidade. Agora Jesus está falando a esta igreja. Agora Jesus tem uma palavra para esta igreja. Agora Jesus vai se comunicar com esta igreja. E para esta igreja não há elogios. Para esta igreja, o Senhor não toca em absolutamente nada que vale a pena dentro desta igreja. É a única igreja que não recebe um único elogio de Jesus Cristo. Como Jesus vê a igreja de Laodiceia?
Agora que você já localizou a cidade e você pode perceber os espíritos que iriam atacar a igreja, de onde eles viriam, como eles iriam atuar, como é que Jesus vai ver esta cidade? Primeira coisa que Jesus vai ressaltar é que aliás, como Jesus vê a igreja, a primeira coisa, ela tinha perdido o seu vigor. A igreja havia perdido o seu vigor. Olha o que diz o versículo 16 e 17. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está trazendo aqui? Aquele mesmo espírito, aquela mesma marca física, social de Laodiceia, das águas mornas que quem bebesse iria vomitar, Jesus começa a perceber que a igreja recebeu sobre ela este mesmo espírito. Jesus começa a perceber esta mesma marca dentro da igreja. No versículo 17 ele diz assim: dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja perdeu seus valores. Versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Mas era uma igreja rica. Era uma igreja rica. Humanamente falando, rica. Rica. Olha o que é que ela vai perder. O que é que ela perde? Ela perde a sua visão. A igreja perdeu a visão de Jesus. A igreja perdeu Jesus de vista. A igreja perdeu Jesus totalmente de vista. Aquilo que a Paola ministrou hoje. Jesus deixou de ser o centro. Olha o que vai dizer no versículo 18, na parte B, na segunda parte, né? O versículo 18 todo. Olha o que ele vai dizer. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. É como se Jesus estivesse pegando e dizendo: olha, o ouro de vocês é do mundo, as vestes de vocês é do mundo, o colírio de vocês é do mundo, veio de uma força espiritual contrária. Vocês vão ter que trocar. Vocês deixaram estas coisas, estes espíritos entrarem. Agora, veja uma coisa que é interessante. Para combater cada uma destas coisas, Jesus oferece um espírito contrário. Para enfrentar aquilo que está minando a igreja, que está destruindo a igreja, ele traz uma proposta contrária. Era uma igreja rica, mas Jesus me disse assim: eu te aconselho que compres ouro de mim. O meu ouro. Eu quero dar a vocês o meu ouro. Era uma igreja humanamente falando rica. Mas ele vai trazer o quê? Um espírito contrário, uma força contrária a partir dele para enfrentar aquele espírito que estava operando na igreja. Era uma igreja onde a maioria dos seus membros eram empresários da área de tecido. E Jesus vai dizer para eles o quê? Que vocês comprem vestes. Olha, vestes brancas para te vestires e não manifestar a tua nudez. E o colírio que esta cidade produzia, para que coloque nos teus olhos, a fim de que vejas. Uau! Sabe o que é que eu entendo aqui? Os nossos recursos não podem ser do mundo. As nossas armas jamais poderão ser carnais. Aquilo que nós vamos militar, aquilo que nós vamos trazer, nossos valores, nossa linguagem, nossa postura, nossa maneira de ser, irmãos amados, preciosos de Jesus Cristo, nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa cultura é a cultura do reino de Deus. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Os nossos recursos vêm do céu. O nosso ouro é Jesus que nos dá. Quem cobre a nossa nudez é o Senhor Jesus. Quem abre os nossos olhos é Jesus. Nós não precisamos do mundo para poder suprir as necessidades da igreja. E a igreja não pode ser ensinada, doutrinada com os valores deste mundo, pois o caminho pode ser muito perigoso. Qual é o grande perigo que isso pode trazer? Qual é o grande perigo que isso pode trazer para a igreja? Falta de fervor espiritual. Quando o mundo começa a entrar, quando os valores do mundo começam a entrar, quando aquilo que está lá fora na sociedade, não tem nada a ver, não tem problema,
É assim mesmo, quando eles começam a determinar os passos e os caminhos que a igreja vai dar. A primeira coisa que esta igreja vai perder é o seu fervor espiritual. A igreja vai perder a sua identidade espiritual. Olha o que é que vai dizer no versículo 15. Conheço as tuas obras, disse Jesus, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera. O problema, mornidão. É interessante que Jesus vai combater em várias igrejas as heresias que foram trazidas na igreja, as falsas doutrinas. O problema de Laodiceia era a apatia espiritual. O problema de Laodiceia é que quando o mundo entra, é que quando os valores entram, quando os espíritos que operam na sociedade começam a influenciar a igreja, quando a indústria secular começa a influenciar a igreja, quando a igreja começa a aprender do mundo, quando a igreja vai se secularizando, quando a igreja já não ora mais, quando a igreja já não ouve mais ao Senhor, quando a igreja já não sonda mais o trono, quando o Espírito Santo já não dirige mais a igreja, ela se transforma numa ONG piedosa e ela entra num estado de apatia espiritual, ela entra num estado de mornidão espiritual. E uma das coisas que mais me assusta aqui é quando Jesus diz assim: quem dera fosses pelo menos fria ou quente. Quem dera. Quem dera tu fosses fria, mas tu és morna. E aquele povo daquela cidade entendia o que era ser morno, porque eles conviviam com as águas mornas da união das águas quentes com as águas frias, e que se bebesse, o que queria produzir? Vômito. E Jesus vai dizer: vocês se tornaram como as águas da cidade onde vocês estão. Vocês se misturaram. Vocês deixaram que a sociedade entrasse para conduzir vocês e vocês se tornaram mornos. A apatia entrou, a apatia tomou conta de vocês. Ah, meu Deus, para Jesus, um crente morno é pior que um frio. Você já parou para pensar nisso? Versículo 16 diz: assim como és morno, porque és morno. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já pensou Jesus dizer assim: era melhor que você fosse frio ou quente? Mas porque você é morno, porque você é uma mistura de coisas que nós não sabemos, que não se identifica. O que é ser morno? É ser essa mistura. Já não se encontra mais identidade, não tem identidade. O que nós vivemos nos nossos dias? Uma igreja sem identidade. Você entra dentro da igreja, você já não sabe mais se você está dentro de uma igreja ou de um show. Você entra dentro da igreja, você já não sabe mais se você está dentro de uma igreja ou de um clube. Você entra dentro de uma igreja, vai ouvir um pastor pregar, você não sabe mais se você está ouvindo uma pregação do evangelho ou você está ouvindo uma palestra de autoajuda. Você entra dentro de uma igreja, você já não sabe mais se aquilo é o que é? O que é aquilo? Cadê a identidade da igreja? Onde é que está a igreja, a noiva de Cristo? Onde é que está a igreja, aquela que vai desposar o Cordeiro? Onde é que está a igreja que carrega as marcas do seu Salvador? Onde é que está a igreja que fala de Jesus com paixão? Onde é que está a igreja que quando você entra dentro dela é uma outra atmosfera, é um outro ambiente, é uma outra realidade? Porque eles estão ali, mas eles não são daquela cidade, eles não são daquele mundo. Eles representam um outro reino, eles têm uma outra linguagem, eles têm um outro comportamento, eles têm uma outra maneira de viver, eles têm outros valores, eles são pessoas totalmente diferentes. Eles são crentes em Jesus Cristo. Não. Nós temos um pouquinho de evangelho, nós temos algumas frases no nosso meio que nos fazem pensar que parece crente. É um negócio doido, mas ao mesmo tempo não tem diferença nenhuma daquilo que nós vemos lá fora. Jesus disse: vocês se misturaram. O que é algo morno? É quando você mistura o quente com o frio e você perde a sua identidade. A indiferença espiritual é pior
do que a frieza. Você sabia disso? É melhor você nunca ter conhecido a Deus do que você conhecê-lo e viver como se ele não fizesse parte da sua vida. Você sabia que é melhor você nunca ter ouvido falar de Jesus do que você ter ouvido falar dele, ter conhecido e viver como se ele fosse apenas uma história? Não influencia nada. Ele disse que aquele que ouve as palavras dele e não as pratica é um tolo, é semelhante a um homem que constrói uma ilusão. É semelhante a um homem que constrói sobre a areia, quando vier a primeira tempestade e leva tudo. Por quê? Porque você ouviu, mas era como se nunca tivesse ouvido. Aquilo não mudou tua maneira de ser. O que é ouvir e ser como não ter ouvido? Aquilo não influenciou você. Aquilo não mudou nada na tua vida. Aquilo não alterou nada no teu dia a dia. Aquilo não alterou os teus relacionamentos. Aquilo não alterou a tua linguagem. Aquilo não alterou a maneira que você convive com as pessoas. Aquilo não alterou a tua maneira de fazer negócio. Aquilo não alterou a tua maneira de ser marido. Aquilo não alterou a tua maneira de ser esposa. Aquilo não alterou a tua maneira de ser cidadão. Aquilo não mudou nada em você. Você ouviu, mas é areia. Não tem sustentação. Não mudou nada. Você até incorporou na tua linguagem algumas coisas que você achou interessante. Mas é morno. É morno. Oh, Senhor. Jesus viu que a autoconfiança era absolutamente falsa. Pior que o mundo cria isso, quando ele entra dentro da igreja, ele cria uma falsa autoconfiança. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 17. Tu dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus vai olhar e dizer assim, mas não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. A riqueza da igreja não é do ouro que ela acumula. A riqueza da igreja não são as suas catedrais que ela constrói. A riqueza da igreja não é o tanto de dinheiro que cai no gasofilácio. A riqueza da igreja não está no seu poder político. A riqueza da igreja não está na sua influência política, social. A riqueza da igreja é o ouro que Jesus Cristo traz para ela. A riqueza da igreja é o Espírito Santo no meio dela. A riqueza da igreja é a palavra sem mistura. A riqueza da igreja é a presença de Jesus. A riqueza da igreja é o mover do Espírito. A riqueza da igreja é a vida de Deus no meio dela. A riqueza da igreja é o fluir do Espírito. A riqueza da igreja é os tesouros do céu que se derramam no meio dela quando ela se reúne. Esta é a riqueza da igreja. A riqueza da igreja não se mede em cifras. A riqueza da igreja não se mede no tanto de zero que tem na conta bancária desta igreja. Porque se esta igreja começar a avaliar a sua riqueza a partir destes valores, Jesus vai olhar para esta igreja e vai dizer, tu és miserável, tu és pobre, tu és cega, tu és nua, vem comprar de mim. A riqueza da igreja, ela só é adquirida quando ela compra de Jesus Cristo. E o bom é saber que quando você compra de Jesus, o preço que você paga é a graça maravilhosa dele, é de graça. Venha receber de graça, venha pegar de graça ouro para te enriquecer, venha buscar de graça vestes para cobrir a tua nudez, venha buscar de graça colírio para colocar nos teus olhos. E aí você vai dizer, eu sou rico, eu sou rico, eu estou coberto, eu tenho visão, porque eu comprei daquele que é o meu Senhor, daquele que é o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Uma falsa, absolutamente falsa autoconfiança. Laodiceia se considerava rica, mas Jesus diz, tu és pobre. Era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Não preciso de coisa nenhuma, dizia Laodiceia. Não preciso de coisa nenhuma. O mesmo espírito que operava na cidade, quando em 61 foi assolada por um terremoto e mandou dizer ao imperador, não precisamos de dinheiro do imperador, somos autossuficientes. Esse mesmo espírito entrou dentro da igreja e esta igreja diz, não preciso de coisa nenhuma, não tenho falta de nada. E é isso que ele vai dizer.
Dizes: sou rica, estou enriquecida e de nada tenho falta. Não preciso de coisa nenhuma. Que engano, que ilusão, que mentira. Jesus diz: tu és pobre, igreja. Tu és miserável, tu és cega, tu estás nua. Os crentes foram vencidos pelo espírito da soberba da cidade. Oh, irmãos, precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos desesperadamente voltar ao Evangelho, porque nós, como igreja, temos muito de Laodiceia. A igreja dita evangélica nunca teve tanto dinheiro. A igreja dita evangélica nunca teve tanta fama. A igreja dita evangélica nunca teve tanto poder político. A igreja dita evangélica nunca esteve numa alta tão grande. E esta igreja nunca esteve tão distante de Jesus Cristo. Esta igreja nunca esteve tão distante da simplicidade do Evangelho. Esta igreja nunca esteve tão distante do poder transformador de Jesus Cristo. A soberba tomou conta. A soberba tomou conta. Deus está nos ensinando, irmãos, neste período de pandemia. Deus está nos ensinando. Eles achavam que tinham tudo. Laodiceia achava que tinha tudo, mas Jesus os chama de cegos, mendigos e nus, miseráveis. E eles tinham, humanamente falando, eles tinham muito dinheiro. Humanamente falando, eles tinham muito poder. Mas, irmãos, o ouro deste mundo fica. Os tesouros deste mundo corrói, ladrão rouba. Nosso reino não é daqui. Nossos tesouros não são daqui. Os tesouros da igreja não estão guardados no cofre, os tesouros da igreja estão guardados no coração de homens e mulheres simples que se entregaram a Jesus Cristo. Os tesouros da igreja estão dentro daqueles coraçõezinhos singelos, que às vezes tudo que tem é um vestido de chita para cobrir o seu corpo e uma chinelinha para calçar os seus pés. Mas ali dentro estão os tesouros do céu. A glória do céu, o poder do céu, a vida do céu. Um crente morno provoca em Jesus náuseas. Um crente morno produz em Jesus ânsia de vômito. Era isso que a igreja estava causando em Jesus. Ânsia de vômito. Náusea. Laodiceia desapareceu. Estou falando da cidade, da igreja. Laodiceia desapareceu. Desta cidade só ficaram ruínas. Por quê? Porque ela não se arrependeu. Porque ela não correu para os pés de Jesus. Irmãos, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja não é uma ONG piedosa. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um império humano. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é constituída de homens e mulheres, jovens e crianças, que foram arrancados do reino das trevas e trazidos ao reino do Filho de Deus pelo preço do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. A igreja é o santuário do Espírito Santo na terra. A igreja é a morada de Deus na terra. A igreja é a boca de Yahvé falando a uma geração, chamando esta geração ao arrependimento. A igreja é destinada à glória. A igreja é destinada a casar, desposar o Filho do Deus vivo. A igreja tem dono, a igreja tem identidade, a igreja tem linguagem, a igreja tem origem. A igreja tem destino.
A igreja não é mais uma ONG, a igreja não é mais um charity, a igreja não é mais uma organização nesta terra, não. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo, a igreja tem vida, vida que vem do Cordeiro, vida que emana do seu cabeça, vida que emana da sua raiz. A igreja são os zambujeiros malditos que foram cortados do seu habitat natural e enxertados na oliveira que é Jesus de Nazaré. A igreja recebe os seus nutrientes, não do mundo, não do dinheiro, não da política, não da força deste mundo. A igreja recebe do trono, a igreja recebe de Jesus, a igreja é alimentada pelo Cordeiro, a luz da igreja é o Cordeiro, a lâmpada da igreja é a palavra, a vida da igreja vem do céu. O que alimenta a igreja não vem deste mundo, a igreja despreza este mundo, a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja está neste mundo como sal, para que este mundo não apodreça. A igreja olha para este mundo com os olhos de misericórdia, para arrancar as vidas que estão escravas neste mundo e levá-las ao reino de Deus. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Jesus. O centro da igreja é o Cordeiro. O que ilumina a igreja é o Cordeiro. Quando esta igreja chegar no auge, quando ela chegar na sua cidade santa, na Jerusalém Celeste, diz a Bíblia, ela não precisará da luz do sol e nem da lua, pois o Cordeiro a iluminará. Quem ilumina a igreja é o Cordeiro. Quem está no centro da igreja é o Cordeiro, não é o pastor, não é o cantor, não é o pregador, não é o político, não é o homem, é o Cordeiro. Tudo na igreja gira em torno do Cordeiro. O trono do Cordeiro, ele gira em torno dele mesmo, e tudo que está em volta, tudo que existe, circunda o trono do Cordeiro. Tudo. João viu este trono cercado de adoração. João viu este trono com rodas de fogo que giravam no norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E João viu uma multidão que não podia contar, adorando a ele. Tudo dentro da igreja gira em torno do Cordeiro, não é do homem. Quando a igreja se reúne, ela não se reúne por causa dela. Quando a igreja se reúne, ela se reúne por causa do Cordeiro. O centro da igreja é o Cordeiro. É o Salvador, é Jesus, é o Filho de Deus, é o noivo amado. Sem ele não há igreja, sem ele não há culto, sem ele não há nada. Mas diante de tudo isso, Jesus faz um apelo à igreja. Jesus prefere lhe dar conselhos em vez de ordem. Jesus prefere dar conselhos à igreja ao invés de ordem. Versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Seus produtos, os produtos que Jesus traz para a igreja, que ele oferece à igreja, são essenciais. E como eu disse, o preço para adquirir estes produtos é graça. Não é troca, não é barganha. Eles são pobres. Jesus encontra uma igreja e chama ela de pobre, mas Jesus oferece a ela ouro. Uau! Como é que eu vou comprar este ouro? Pela graça. Chegue. É de graça. É de graça. Jesus oferece ouro. Eles estão nus. Jesus tem para eles roupas. Para cada uma das nossas necessidades, há nele uma provisão. Para cada uma das nossas necessidades, nós temos no nosso Salvador uma provisão. Eles estão cegos. Jesus tem colírio para os seus olhos. Você não precisa do ouro do mundo. Você não precisa da roupa do mundo. Você não precisa do colírio do mundo, porque você está no mundo, mas você não é do mundo. É dele que você vai comprar. É dele que vai vir a sua direção. É ele que vai cobrir a sua nudez. É ele que vai te fazer prosperar. Você não precisa do jeitinho do mundo. Você não precisa das barganhas do mundo. Você não precisa das manipulações do mundo. Quem dita as regras na igreja é o Cordeiro. Jesus chama a igreja a uma mudança de vida. Ele não desiste da igreja. Versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Que coisa linda, né? Oh, glória! Que coisa linda! Ele não desiste desta igreja, mesmo ela estando nesse estado, ele não desiste. Antes de revelar o seu juízo, ele demonstra a sua misericórdia. Eu corrijo, eu disciplino, eu castigo, eu repreendo a todos quanto amo. Amo. A disciplina de Deus na vida da igreja é um ato de amor. Por que Deus puxa as minhas orelhas? Porque Ele me ama. O filho que não é corrigido, ele é bastardo. O filho que não é disciplinado, ele não é filho. Ele nos ama. Mesmo neste quadro, ele não desiste desta igreja. Jesus chama a igreja a ceia. Ah, irmãos, que coisa linda. Comunhão, graça. Jesus chama esta igreja a ceia da comunhão da aliança. Agora, olha aqui versículo. Olha aqui versículo 20. Olha aqui versículo. Eis que eu estou à porta e bato. A porta de onde? Não é do coração dos pecadores. Quantas vezes nós usamos esse versículo para evangelizar pessoas? Jesus está à porta e bate. Ei, está totalmente fora de contexto. Ele está dizendo para a igreja, vocês me colocaram para fora. Vocês me expulsaram. Eu estou do lado de fora batendo a porta. Eu estou do lado de fora batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não desiste. Ele insiste. Ele vai até o final, até o último suspiro. Ele vai insistir. Ele não abre mão. O Senhor da igreja está de fora da igreja. Perdeu a comunhão, a igreja perdeu a comunhão com ele, mas ele insiste e bate a porta. A igreja colocou ele para fora. Quem está no centro? O homem? Quem está no centro? Eu. Nos reunimos para quê? Para lamber as nossas feridas. Nos reunimos motivados por quê? Pela nossa bênção, pela nossa vitória, pela nossa prosperidade, para conquistar coisas. E onde é que está Jesus? Do lado de fora. Batendo a porta. E dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. É individual, né? Interessante, ele está fora, mas ele chama esta igreja, olha, se é alguém aí. Não é porque todos se corromperam que você é obrigado a se corromper. Não é porque todos desprezaram o Senhor que você tem que desprezar. Ah, a igreja realmente... Ei. A igreja somos nós. A igreja é o povo dele. Não é porque todos se corromperam que você é obrigado a se corromper. Não é porque todos se desviaram que você é obrigado a se desviar. Não é porque fulano caiu na beira do caminho que você é obrigado a cair também. Não é porque o pastor fulano... Não. O Senhor está batendo. Ele bate a porta. Mas quando ele bate a porta, ele não espera que o coletivo ouça. Ele diz, se alguém ouvir. Basta alguém ouvir. Basta alguém ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na casa dessa pessoa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta desta igreja que me colocou para fora, desta igreja que me expulsou, desta igreja que está pobre, miserável, cega e nua, se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na casa dele. Aleluia! Eu entro na casa desta pessoa, eu ceio com ele. Eu restauro a aliança, eu restauro o compromisso com essa pessoa. A minha oração a Deus é que não importa o estado no qual você se encontra, não importa o ambiente no qual você está. Talvez você esteja inserido num ambiente onde Jesus já está para fora há muito tempo, mas hoje ele está batendo a porta e diz assim, só se você ouvir, se você abrir, eu restauro a aliança com você. Eu cearei contigo, tu cearás comigo. A nossa aliança será restaurada. Oh, meu irmão, e quem sabe não será através de você que ele vai trazer um poderoso avivamento no ambiente onde você se encontra. E restaurar a paixão, porque quando os outros virem em você as marcas de uma vida aliançada com o Senhor, eles desejarão o que você está provando, a glória de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. O chamado é para todos, mas a resposta é individual. Eu estou batendo a porta, se alguém ouvir, se alguém ouvir,
Se alguém, Deus tem um remanescente sempre. Deus tem levantado um povo. Deus tem um povo nesta terra que tem ouvido a voz do Espírito e tem dito: Senhor, eu escancaro a porta, vamos restaurar esta aliança, vamos resgatar esta aliança. E é através deste povo que Deus vai trazer um poderoso avivamento. Virá um vento com cheiro de chuva, porque há um povo no meio do povo que Deus está levantando para produzir, para chamar, para trazer a restauração desta aliança. E você, meu amado, você, minha amada, que está ouvindo esta mensagem, você faz parte deste povo que abriu a porta e disse: entra, Jesus, meu interesse é em ti. Eu quero estar contigo, eu quero, Senhor, eu quero ceiar contigo, eu quero comer do pão que tu tens para me oferecer, eu quero me assentar à tua mesa, Jesus, eu quero mergulhar na tua presença. Mas como ele sempre tem uma promessa para os vencedores, aqui não é diferente. Jesus se apresenta a esta igreja incrédula como o Amém. O que é o Amém? Aquele que bate o martelo, aquele que confirma, aquele que diz que pode fazer. Jesus tem autoridade para tornar a promessa uma realidade. Eu sou o Amém. Olha o versículo 14, como é que ele se apresenta a esta igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestade, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que existe veio a existir. Ele é o princípio da criação de Deus, não importa o estágio de calamidade no qual a igreja se meteu. Ele é o princípio da criação de Deus, ele tem toda a autoridade, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele pode restaurar e ele vai restaurar a história da igreja, a vida da igreja, porque ele tem um povo orando, clamando e buscando a face dele nesta geração. Eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele não chega como um derrotado. Já que vocês fizeram isso. Não, eu sou o Amém. Se vocês ouvirem a minha voz, eu digo Amém. Se vocês se dispuserem, eu estou aqui. E olha o que é que ele vai dizer. Ele promete o quê a estes vencedores? Aqueles que ouvirem a voz, aqueles que abrirem a porta, aqueles que ouvirem a voz do Espírito e abrirem a porta. Olha que promessa espetacular. É por isso que eu creio que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por mais que esta igreja desceu, que não tinha nada, mas não tinha nada que prestasse dentro de Laodiceia. Mas olha a promessa que ele traz no versículo 21. Ao que vencer. É possível eu vencer, Senhor. Depois de tudo isso é possível vencer. Opa, eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu te chamo ao arrependimento. Eu estou tocando a trombeta é para que você volte. Não é para que você se conforme com o status quo no qual você se encontra, não. É para chamar você de volta. É para trazer você de volta. E eu estou chamando porque eu sou o princípio da criação de Deus. Eu criei todas as coisas, disse ele. E eu posso fazer tudo novo na sua vida se você vencer. Se você vencer essa sua autoconfiança, se você vencer essa sua arrogância, se você vencer este achismo de achar que você é alguma coisa, se você se voltar para mim e vier pela graça comprar ouro de mim, vestes de mim, colírio de mim, sabe o que é que eu prometo a você? Versículo 21, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. No seu trono. Aleluia! Assim como eu venci e me assentei no trono do Pai, aquele que vencer, eu colocarei no meu trono, se assentará comigo, terá de mim aquilo que eu tive do Pai, receberá de mim na mesma proporção que eu recebi do Pai, porque eu venci. É vencer como ele venceu. A vitória que ele chama para mim, para você, não é a vitória deste mundo. O mundo tem dito que vencer é ficar rico. O mundo tem dito que vencer é ter fama e sucesso. Ele diz não, vencer como eu venci. Vencer como eu venci, dizendo não aos meus desejos, dizendo não ao mundo, dizendo não à carne, dizendo não. Eu fui tentado em todas as áreas e disse não. Eu fui tentado em receber os tesouros do mundo e disse não. Eu fui tentado em abandonar a cruz e disse não. Por isso,
Deus me exaltou soberanamente e me deu o nome que está acima de todo nome e me assentou à sua direita no trono, se você vencer como eu venci. O mundo vai olhar para você e vai dizer, um coitado. Eu olharei para você e direi, é um vencedor. O mundo vai olhar para você e vai dizer, está perdendo a sua juventude. Eu vou olhar para você e vou dizer, é um vencedor. O mundo vai olhar para você e vai dizer, está perdendo os prazeres da sua mais vigorosa idade. E eu olharei e direi, é um vencedor. O mundo vai olhar para você e vai dizer, é um bobão. Eu olharei e direi, é um vencedor. Se você vencer, como eu venci, você vai se assentar no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Aleluia, que promessa extraordinária. E este processo de vitória começa como? Abra a porta. Abra a porta. Abra a porta para Ele. Abra a porta à sua voz. Ouça Ele batendo e dizendo, estou de fora. Ouça a minha voz. Deixa eu entrar. Por quê? Porque Ele vai fazer o que com você? Restaurar a aliança. Não existe vitória sem a força da aliança. O que nos torna vencedor é a aliança. Nós vencemos pela aliança. Nós vencemos por causa da aliança. E Ele diz, eu vou restaurar a aliança com você. Eu vou restaurar a aliança na tua vida e te tornar um vencedor. E quando Ele entra na igreja, quando Ele entra na vida de um crente, nós recebemos as riquezas do reino. Quando Ele entra, nós recebemos as riquezas do reino. Nós recebemos o que quando Ele entra? Nós recebemos vestes brancas de justiça. Ele cobre a nossa nudez, assim como Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, ali no Éden, quando eles estavam vestindo-se de folhas de figueira para cobrir a nudez do pecado. Os nossos olhos são abertos. Ele traz colírio quando Ele entra. Ele traz colírio para colocar nos nossos olhos. Nós temos alegria. Nós temos comunhão uns com os outros. Quando Ele entra, nós temos comunhão uns com os outros. Nós reinamos com Ele. Nós temos autoridade. O que nos dá autoridade é a presença dEle no nosso meio. O que nos dá autoridade é a vida dEle em nós. E por último, a última e grande promessa dEle para estes vencedores. Sentamos com Ele no seu trono. Amado irmão, amada igreja do Senhor. Amada igreja do Senhor, o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está falando-nos neste tempo. O Espírito do Senhor está tocando a trombeta nos quatro cantos da terra. O Espírito do Senhor está trazendo para cada um de nós desafios, alvos a serem alcançados. E Ele encerra estas 7 cartas hoje, trazendo o nível mais fundo do poço, que é Laodiceia. Tem muitas igrejas, as outras, algumas só tinha coisa boa, outras só tinha coisa mais ou menos, outros... Mas Laodiceia é o fundo do poço. O que Ele está querendo nos dizer? Não importa o ponto em que você chegou. Não importa se você desceu ao fundo do poço. De maneira que o Espírito olha para você e não encontra nada. Absolutamente nada. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, esteja dizendo, pastor, eu sou Laodiceia. Eu cheguei num ponto em que não existe nada em mim que Deus possa se agradar. Nada. Ele olha para você e diz, se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei. Eu cearei contigo. Tu cearás comigo. E tu podes vencer tudo isso. E se tu venceres, tu te assentarás no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do Pai. Assim como o Pai disponibilizou recursos para que eu fosse um vencedor, eu disponibilizo recursos para que tu sejas um vencedor. Assim como o Pai abriu os reservatórios do céu e disponibilizou os recursos para que eu vencesse, eu abro os meus tesouros e disponibilizo recursos para que tu sejas um vencedor. Eu estou batendo, eu estou te chamando, eu estou te chacoalhando, eu estou chegando a você e dizendo, não é o fim, não é o fim. A última palavra sou eu que dou. Se tu ouvires a minha voz, não é o fim. Se tu ouvires o bater da minha mão, não é o fim. A frieza entrou no teu coração.
Tu te misturastes com este mundo. Estás morno, apático, indiferente. Posso vomitar-te, mas não é isso que eu quero. Eu quero restaurar-te, curar-te, libertar-te, transformar-te. Pai, nós ouvimos a voz do Teu Espírito. Amado Jesus, nós ouvimos o bater da Tua mão na igreja nestes dias. Tu estás batendo a porta da igreja, nós ouvimos a Tua voz, abrimos esta porta e dizemos: entra, Jesus, entra. Nós não queremos ir com a multidão, nós não queremos ser vomitados, nós queremos passar por um processo de libertação. Nós queremos, Senhor, vencer. Jesus, entra. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nada disso tem sentido sem a Tua presença. Nada tem sentido algum se Tu não estiveres no centro. Tu és o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Jesus, Jesus, Jesus. És bem-vindo. És bem-vindo. És bem-vindo. És bem-vindo. Nós Te damos as boas-vindas e restauramos contigo a aliança que um dia fizemos. Restauramos contigo o desejo de levar adiante a mensagem da cruz até morrer. De proclamar esta mensagem até morrer. De sofrer as afrontas da mensagem da cruz até morrer. Até aquele dia quando nos encontraremos contigo, Jesus. Incendeia o nosso coração. Jesus, restaura-nos. Traz de volta. Traz de volta. Traz de volta a tocha do Teu poder em nós. Traz de volta, Senhor. Aviva-nos. É o nosso grito, é o nosso clamor. Aviva-nos para a glória do Teu nome. Amém. Amém. E amém. 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 Esse é o seu desejo. Esse é o seu desejo. Busque a Ele. Busque a sua palavra. Busque a sua presença. Busque o seu poder. Busque a sua vida. Ele não desistiu. Ele não desistiu da igreja. Ele não desistiu de nós. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para nós. Nesta hora, eu quero consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Agradecendo a Deus por ser este Deus provedor. Esse Deus que não deixa faltar nada na nossa vida. Esse Deus que não deixa faltar o pão na nossa mesa. Esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Dele nós recebemos o ouro, dele nós recebemos as vestes, dele nós recebemos a cura. A Ele nós devolvemos parte daquilo que Ele tem nos dado, como uma expressão de gratidão, como uma expressão de reconhecimento, de que tudo aquilo que nós temos vem dele. Tudo aquilo que nós recebemos foram as suas mãos poderosas que trouxeram até nós. É por isso que nós dizimamos, é por isso que nós ofertamos, não para fazer trocas com ele, não para fazer barganha, pois o que nós recebemos dele, recebemos pela graça, mas como um reconhecimento de que ele é o nosso provedor. E nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós consagramos a Ti, Senhor, cada semente que nós semeamos na Tua obra. E nós declaramos, Senhor, que haja prosperidade em cada vida, haja prosperidade em cada casa, haja prosperidade em cada família, haja prosperidade na Tua igreja, haja prosperidade na vida do Teu povo, Senhor, que haja fartura, que Teu povo tenha para emprestar, para socorrer, para ajudar aqueles que necessitam, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tenha uma noite de sono restaurador. Amanhã às 4 horas da tarde, horário daqui da Europa, meio-dia no Brasil, nós estaremos agradecendo a Deus, celebrando como líderes. Gostaríamos de ter todo mundo junto, mas não tem possibilidade, é impossível. Teremos um grupo de líderes que estará representando toda a igreja, juntos agradecendo ao Senhor, juntos orando, juntos louvando a Deus, pedindo ao Senhor
pela vida de cada um e agradecendo por tudo que ele tem feito até aqui nesses 12 anos de ministério. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos encontramos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus, amo vocês. Shalom, shalom.